Eu tenho uma paciente que virou uma amiga, que ela fala: doutora, o câncer, ele me trouxe a vida de volta. Quando eu tive o diagnóstico de câncer, eu tive medo de morrer. Então eu quis viver. O nosso papo, a gente inventa. Olá, eu sou Graciema Freitas. Eu sou Débora Guiar e aqui o nosso papo a gente inventa. Bom, início de outubro, não tem muito o que inventar não, né, Grace? Não tem, a gente não poderia começar o mês de outubro sem tocar num assunto super importante, que é o Outubro Rosa. E para isso a gente convidou a ginecologista e mastologista, a doutora Gabriela Sevidanes. Bem-vinda! Bem-vinda, doutora! Obrigada, que meninas. bom tê-la aqui. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, a gente tem muita coisa aqui para conversar hoje. O Outubro Rosa é muito significativo e a gente queria, que posso chamar de você, Claro. que você falasse um pouquinho sobre a importância e o significado do Outubro Rosa. Bem, o Outubro Rosa, ele é um mês dedicado ao cuidado, à orientação da paciente, à conscientização da importância do câncer de mama. O câncer de mama é o câncer mais comum da mulher, em todo o mundo. Então, 1 a cada 8 mulheres vai ter câncer ao longo da vida, o câncer de mama. Meu Deus. Então, por ser uma doença tão prevalente, tão comum, existe essa importância da gente conscientizar essas mulheres a respeito dessa doença. É um número muito alto. Um número muito alto. Muito. É o mais comum. Se pensar que a cada 12 mulheres você vai ter pelo menos 1, 2 com câncer de mama, é muito grande no nosso universo, né? Sim. Quando a gente pensa em relação. E o Outubro Rosa, ele é importante para essa conscientização. Mas não quer dizer que muita gente acha que é só no outubro que a gente tem que ser avaliada, né? Eu ia Outubro colocar só pra lembrar, isso, né? Oi, hello! Tá chegando o final do ano. Se você ainda não fez seu exame, se você ainda não foi avaliada, vamos lá, ainda dá tempo, né? Então, eu acho que é mais para conscientizar. É uma maneira que conseguiu se criar para que as mulheres se deem importância a respeito do tema, se atualizem. Às vezes é aquele clique que está faltando para a pessoa poder, às vezes, se avaliar, marcar com seu ginecologista, marcar com seu mastologista. Lembrar mesmo, né? A vida hoje em dia é tão corrida e as mulheres, elas sempre estão cuidando dos outros e esquecem de si. Muito. Então é aquele alerta, né? Agora, um câncer tão prevalente, quais são os fatores de risco? Por que deve ter fatores de risco até, né, demais para ser tão assim comum? O fator de risco principal, parece bobagem, mas é ser mulher, né? Então, ser mulher é o principal fator de risco. Mais um fator de risco, né? Porque a gente só tem fator de risco. O que é isso? Gente, ser mulher não é para fracos. Não é. Ser mulher é um fator de risco, mas existem vários fatores de risco. Que estão associados à exposição hormonal ao longo da vida da mulher. Uhum. Então, uma menarca, que é a primeira menstruação precoce, uma menopausa mais tardia, o paciente que engravidou após os 30, 35 anos, aquela paciente que fez reposição hormonal, que ela tem mais tempo de exposição de hormônio ao longo da vida, que fique claro que eu não sou contra a exposição à terapia de reposição hormonal. Isso não faz, fica pior ainda, a gente não sabe. Não, mas são fatores de risco. Eu acho que quando a gente opta por qualquer tratamento, por qualquer intervenção médica, a gente tem que estar orientado sobre os fatores de risco e os benefícios e colocar na balança. Sim, né? assim, uma importância que eu vejo que profissional você está tendo acesso, né? Assim, existem profissionais e profissionais. A coisa da menopausa, da reposição hormonal, ela vem sendo estudada e falada tem muito pouco tempo, né? Eu lembro quando eu era garota, eu ouvia falar alguma coisa de reposição hormonal, mas era um outro hormônio e todo mundo falava que era super perigoso. Nossa, quando eu era garota, eu nem lembro disso. Não, quando eu falo garota... Tudo bem que eu era garota, mas não é tempo assim antes de você, não. Garota, tipo, adolescente já indo para
para a fase adulta. Mas eu sou garota ainda. mas assim, hoje, assim, eu passei pela menopausa. Quer dizer, a menopausa é um evento, né? Porque a gente fala assim, a fase da menopausa. Não, a menopausa é um ponto, um marco, né? Eu acho até que tardia, porque tem muito pouco tempo. Nasceu, então. Tem 2 anos. 2 anos, mas assim, a gente só sabe mesmo 1 ano depois, né? Justamente, é um evento retroativo, né? É 1 ano depois que você ficou sem menstruar que a gente faz o diagnóstico de menopausa. Igual menarca. Primeira menstruação da vida da mulher. Mesmo que você demore mais 6 meses para você menstruar, se você menstruou pela primeira vez aos 12 anos, aquela é a primeira vez. Aquela é sua menarca. Sim. Menopausa, se você parou de menstruar aos 50 anos, no mês de março, e no mês de março dos seus 51 anos você ainda ficou sem menstruar, teve 1 ano inteiro, a gente já definiu que você entrou na menopausa em março aos 50 anos, né? Pois é. Mas eu, após uma avaliação da médica, eu iniciei uma reposição hormonal. Então, assim, houve toda uma avaliação, tipo, você é apta. Ok, se você quiser, você pode fazer reposição hormonal. Beleza. E aí para um segundo estágio, que essa minha médica, ela colocou ali a dosagem mínima dos hormônios. Ela falou assim, a gente vai entender para ir regulando, mas assim, ela falou, eu começo lá de baixo. Então, assim, que profissional, né? Também não pode ficar fazendo esse fantasma todo, fazer essa reposição hormonal sem um fantasma, porque tem um lado também que traz muitos benefícios. Justamente, né? Então, e fator de risco para todo mundo, né? Sim. Não, pelo que a doutora está dizendo, a gente nasceu mulher, já está no risco. Já é um fator de risco. É claro que a idade também é um outro fator de risco que está associado ao câncer de mama, tanto que a maioria dos cânceres de mamas vão acontecer a partir dos 50 anos, né? Até quantos anos, mais ou menos, que tem um risco maior, assim? Porque acho que passa de uma fase também ao longo da vida. O que acontece 70, 80 anos, se você pode tem aparecer. câncer, por exemplo, com 90 anos, o seu risco de morrer por aquele câncer é menor. É muito baixo, porque a chance de você ter outras doenças, outras complicações que te levam à morte é muito maior do que você morrer pelo câncer de mama, quando é diagnosticado mais tardiamente. Mas tem uma quantidade significativa. Existe sim. Não é tão significativa. A grande maioria vão acontecer entre os 50 e 70 anos. Mas cerca de 30% acontece antes, mais ou menos entre os 50 e 30 anos, que também entre os 50 e 40 anos. Mas existe, enquanto você tiver vida, você pode ter o risco de ter o câncer de mama. É impressão minha ou está acontecendo cada vez mais cedo? Existe um diagnóstico mais precoce que a gente tem. Existe um estilo de vida diferente que a gente tem hoje. A gente sabe também que outros fatores de riscos associados ao câncer de mama é a obesidade, o etilismo, a ausência de atividade física, o sedentarismo. Então, hoje a gente vive num mundo que é muita correria, muita cobrança, às vezes falta de cuidado com a saúde, uma alimentação ruim, uma alimentação rica em açúcar, gordura. Tudo isso são fatores que vão sendo acumulados. E a gente também tem hoje uma facilidade em muitos lugares, não em todos, a gente vive num país continental, né? Então a gente tem muitas diferenças de acesso à saúde, mas hoje a gente tem lugares com medicina de ponta, que a gente consegue fazer exames com uma frequência mais rápida, exames com uma qualidade maior. Então, são fatores que vão facilitando o diagnóstico. Mas na população brasileira, a gente tem cerca de 25% a 30% dos cânceres que vão acontecer antes dos 50 anos de idade. Então, daí a importância da gente estar sempre acompanhando o paciente, né? Agora, eu tenho uma dúvida. O Outubro Rosa, ele fala muito do câncer de mama, não, ele fala do câncer de mama. Mas quando a gente fala da mulher, o ponto também é aquela parte reprodutiva, câncer de colo. De colo de útero.
Mas o foco do Outubro Rosa é mama. O foco é o câncer de mama, mas recentemente tem se associado também à prevenção quanto ao câncer de colo, que também é um dos cânceres que mais acomete as mulheres e é um câncer que é rastreável, né? É prevenível também, a gente hoje tem vacina contra o HPV, e é um câncer rastreável. Ele é rastreável através do exame preventivo, que é o Papa Nicolau, né? Hoje a gente tem captura híbrida também do HPV. Então, é um câncer que ele é passível de ser rastreado. Então, diagnóstico precoce é o mais importante. E é diferente prevenção de rastrear. O que é prevenir? Prevenir é eu ter atitudes que vão diminuir o risco ao longo da minha vida de eu ter aquela doença. E o que é Como ter rastrear? uma alimentação saudável, praticar atividade física. Evitar tabagismo, evitar bebida alcoólica, tudo isso são fatores que diminuem o seu risco, fatores de exposição externos que diminuem o risco de cânceres em geral ao longo da vida. Só que o que é o rastreamento? O rastreamento é quando eu não sinto nada, mas eu tenho uma doença que é muito comum na população e eu consigo detectar ela precocemente, mesmo que o paciente não tenha sintoma. E pode evitar que ela evolua. Justamente. Uma displasia. E isso a gente consegue tanto identificar no câncer de mama, que a gente tem métodos de rastreamento, quanto no câncer do colo do útero. Só que o Outubro Rosa, ele é realmente muito focado em relação ao câncer de mama Que já mesmo. é maravilhoso, porque trouxe um foco para a saúde da mulher Sim. e fazer as mulheres entenderem que elas precisam se cuidar. Né? Sim, e chama a atenção para aquela mulher em relação ao autocuidado, ao autoconhecimento, né? A importância da gente se conhecer, a importância da gente se cuidar, né? Então, hoje, com essa questão da mulher estar preocupada com as suas atividades diárias, com trabalho externo, trabalho em casa, com cuidado com os filhos, cuidado com o marido, cuidado com o geral, né? A mulher é a cuidadora, né? A mulher é a cuidadora da família e acaba que a saúde fica de lado. Então, acho que o Outubro Rosa, ele é um marco, assim como outros problemas de saúde também, que hoje a gente tem colocado alguns meses em voga. Foi muito legal isso, porque exatamente, botou foco naquele problema para as pessoas acordarem. Justamente, a gente tem o Setembro Amarelo, a gente tem o Novembro Azul. Então, assim, são marcos para a gente se atentar a algumas doenças que às vezes a gente vai deixando passar desapercebido e perde a oportunidade de um diagnóstico no momento mais precoce. Porque hoje a gente sabe que o câncer de mama... Vou falar mais relacionado ao câncer de mama. Sim, perdão. Mas, eu já fui ali, só uma dúvida mesmo quanto no feminino. Mas em relação ao câncer de mama, a gente sabe que a taxa de cura, ela chega a 95%. Uau. Quando a gente consegue detectar precocemente, né? Então, quanto mais precoce a gente consegue detectar uma lesão, maior a chance dessa paciente estar curada. E a gente tem, infelizmente, uma dificuldade de acesso, principalmente daquelas pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde, às vezes de acesso. Exato. Então, a gente vê uma disparidade, a gente tem estudos que mostram a disparidade do câncer de mama diagnosticado inicialmente ser mais comum na paciente que é usuária do plano de saúde, que tem acesso ao plano de saúde, em relação à paciente do Sistema Único de Saúde. Eu já vi mamografia ser marcada para 1 ano para frente, daqui a 1 ano. O que já aconteceu? Não é pra gente sacrificar o SUS, não. O SUS, ele é excelente. Ele é uma maneira da gente conseguir atender a todos, independente da classe social, da idade, do sexo, né? Da religião, não importa. Se você é um cidadão que está aqui no Brasil, você vai ter acesso. Mas, infelizmente, a gente tem alguns entraves que fazem com que essas pacientes, às vezes, tenham um diagnóstico mais tardio e isso diminui a chance de cura, né? E falando em detecção precoce, quais seriam os sintomas que as mulheres precisam ficar atentas? Então, em relação ao câncer de mama, a gente tem que ficar atento. Não quer dizer que se você tem esse sintoma, você tem câncer. É só ficar atento e precisar de ser avaliada. O que é importante? Então, se você percebeu um nódulo novo na mama. Eu tava tomando banho e senti um carocinho que eu não sentia.
Por isso é legal, na hora de tomar banho, passar a mão ao invés de usar a bucha, só o sabonete, essas coisas, porque a gente sente, né? É se conhecer, aquilo que eu sempre falo com a minha paciente. Você viu uma pinta no seu rosto diferente. Você não vai no dermatologista pra você avaliar aquela pinta? Sim. Vi um carocinho lá na vagina. Falou, não tinha esse carocinho, vou lá no meu Tem ginecologista. gente que fica esperando crescer pra poder procurar o médico, pra Por ver o que que vai se acontecer. você encontrou uma alteração na sua mama, você não vai procurar essa avaliação? Ai, doutor, eu tenho medo. Eu falei assim, mas o medo não te protege contra a doença, né? Até A gente piora. não consegue tratar aquilo que a gente não tem nome. Aquilo que a gente tem nome, a gente consegue tratar. Então, em relação aos sintomas, o nódulo novo, a mudança do aspecto da papila. Então, a papila, o mamilo, ele, na grande maioria das mulheres, ele é para fora, ele é projetado. Tem mulheres que nascem com retração papilar, vão morrer com essa retração papilar porque é dela. Que é o que popularmente a gente chama de mamilo invertido. Mamilo invertido. Agora, se essa paciente nunca teve mamilo invertido, de repente tem um achado novo, esse mamilo retraiu, mudança de aspecto da pele, a pele que é lisinha, de repente fica uma pele edemaciada, em casca de laranja, ou começou a ter secreção no sutiã, avermelhada ou branquinha, ou quando acorda a roupa de cama tá suja, são sinais importantes que essa paciente deve ser avaliada. Lembrando novamente que ter esses sintomas não quer dizer que você tem câncer, mas quer dizer que você precisa de uma avaliação. Existem outras Gente, no doenças mínimo- que podem dar esses sintomas também. Justamente. Mas no justamente. mínimo, se acontecem alguns desses pontos, eu já no mínimo estaria curiosa, né? Ficaria, o que é isso? Só que existe o medo, né? Eu As acho que essa pessoas têm curiosidade o vem um medo. desespero. As pessoas têm muito medo de diagnóstico. E a palavra câncer, eu não sei na família de vocês, mas eu, quando eu era criança, quando a Nem gente se tinha fala algum a diagnóstico de palavra. câncer, as pessoas falavam Doença assim, ruim. aquela doença. Doença ruim, minha avó falava. Eu falava doença assim, ruim. mas qual que é a doença ruim? É, Eu lembro de eu falando com a minha avó, justamente. Falou, qual que é a doença ruim? Que doença que é essa? As pessoas não Inominável. falavam. Nem falava a palavra. E eu acho que é importante a gente saber que o câncer, ele não é sentença de morte, né? Ela é uma doença. É uma doença, o câncer de mama, muitas vezes ele é curável. E a gente tem que saber que mesmo que não tenha cura, a gente tem tratamentos, a gente tem melhorias hoje na medicina que a gente melhora essa qualidade de vida da paciente. Em relação ao sintoma, eu acho que é importante a gente falar que qual que é o objetivo do rastreamento? É detectar o câncer antes que ele seja sintomático. Então, isso que é importante. Que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sinto nada na minha mama, pra que eu vou fazer a mamografia? Sim, o que é rastreamento? Rastreamento é a gente investigar uma doença com um método seguro, eficaz, que faça a detecção precoce de uma doença. Então, assim, a importância da gente fazer o rastreamento de acordo com a idade adequada, de acordo com o histórico familiar dessa paciente, tudo isso vai ser importante. Porque a genética influencia muito. Demais. No desenvolvimento do câncer. O câncer de mama, com fator genético, né, com mutação, associado à mutação genética, não é o mais comum. A grande maioria dos cânceres vão ser por fatores externos. Idade, alimentação, obesidade, sedentarismo, tabagismo, etilismo, tudo isso que a gente já abordou. Mas Coisa cerca do estilo de do vida, estilo né? de vida. 12% vão ser por alguma alteração genética, alguma mutação herdada de família. Uhum. Então, daí a importância das pessoas se conscientizarem sobre isso também. Porque muita gente fala assim, não, doutora, mas eu nunca tive câncer na minha família. Sim, não é a maioria que vai ter o câncer na família. Mas quem tem, É. teria que, teoricamente, se cuidar um pouco mais ou ficar alerta. Tem que ficar alerta, tem que ser avaliado. Quando você passa numa consulta com um mastologista, a gente tem um olhar um pouquinho diferente em relação à história familiar. Normalmente, a gente vem do histórico de várias gerações. A gente pergunta a respeito da avó, da mãe, da tia, da prima, da irmã, da filha. Porque não é necessariamente apenas se sua mãe teve o câncer de mama que você vai ter o risco de câncer. Às vezes, a sua mãe não teve, mas a sua avó teve 2 tias que teve, mais uma prima que teve. Então, a gente vai somando. Ali a gente meio que no ar. Tá rondando. É, tá rondando. rondando. E existem hoje calculadoras disponíveis para a gente poder tentar
diferenciar se essa paciente realmente é uma paciente de alto risco, que vai ser classificada e vai ser rastreada como paciente de alto risco, ou se essa paciente é de risco habitual. Uhum. Na detecção precoce, o autoexame é um aliado potente? O autoexame, ele não diminui mortalidade, isso é importante que a gente fale. Mas ele é importante para o autoconhecimento, né? Então, aquilo que a gente falou, não quer dizer que você fez uma mamografia hoje, que a mamografia está normal, que se você apresentou algum desses sintomas que eu falei previamente, que você não tem que ser avaliada. Não tem como saber se o nódulo é novo, se você não sabia nem se tinha nódulo antes. Justamente. Então, assim, o autoexame, ele não é uma recomendação para rastreamento. Mas ele é importante para autoconhecimento, porque a pessoa que melhor te conhece é você mesmo. Sim. Não tem jeito, né? Então, se você sentir alguma coisa diferente, tem que ser avaliado. Mas o rastreamento mesmo é com a mamografia. E aí existe a mamografia, a ultrassonografia de mamas. Tem uns 3 exames, ou o negócio mesmo é a mamografia? Bem, o ultrassom ele não é considerado como um método de rastreamento. Tá. Rastreamento é a mamografia. Aquelas pacientes de alto risco, que não são a maioria, a gente também tem um rastreamento com a ressonância magnética, que é uma ferramenta... Detecta coisa, tudo, né? Detecta muita coisa, às vezes até o que não devia. A gente fala que às vezes a gente faz um overdiagnosis, né? Assim, a gente tem algumas coisas que a gente biopsiaria mais. A ressonância vai procurar uma coisa e acha outras, né? Mas aí é uma população à parte, que é uma população de alto risco, essa paciente vai se beneficiar. Mas na população geral, que somos nós, a gente tem indicação da mamografia como rastreamento. Com que frequência? A mamografia ela é recomendada pela Sociedade Brasileira de Mastologia a partir dos 40 anos. Então, toda mulher, mesmo sem sintoma, deveria fazer a mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Uhum. E essa mamografia deveria ser feita até mais ou menos por volta dos 74 anos. Existem algumas divergências na literatura, de acordo com o protocolo que do médico vai escolher para aquele paciente. O INCA, que é o que regula o Ministério da Saúde em relação ao rastreamento, ele indica a partir dos 50 anos, entre os 50 e 69 anos. Mas a Sociedade de Mastologia indica a partir dos 40 anos, justamente que a gente tem esse gap de cerca de 30% dos cânceres que podem acontecer antes dos 50. Sim. Então, não tá errado quando o médico fala assim, não, é só a partir dos 40, ou o outro só a partir dos 50. Depende por qual referência que a pessoa está sendo avaliada. Quando ele me deu o pedido, eu falei, que atestado de velhice. Nossa, eu fiquei arrasada. Falei, pronto, agora eu tô velha. Eu brinco com as minhas pacientes assim... quarentou, mamografou. Você ganhou um presente com os 40, que é mamografia. Agora, doutora, eu fiz essa mesma pergunta, eu vou lhe fazer, para a doutora Juliana, a ginecologista que esteve com a gente aqui, é maravilhosa. Adoro. É o seguinte, se quem tivesse que fazer anualmente a mamografia fossem os homens, ela continuaria sendo... da mesma forma que é hoje, é muito suplício, já tinha melhorado, já tinham feito alguma tecnologia para melhorar, porque eles iam dar conta, não. Assim, os homens, eles são mais relapsos em relação à saúde, né? Mas, assim, eu acho que hoje a gente tem, assim, alguns mitos, algumas coisas que vêm de uma geração mais antiga, em relação a massaga sua mama, aperta demais, é doloroso. E às vezes a experiência da pessoa não vai ser essa. Acho que vem muitos mitos. Eu nunca tive problema. A primeira vez que minha mamografia doeu foi a que eu fiz esse ano. Então não quer dizer que você vai fazer mamografia que vai doer. Existem muitos mitos. E existe também aquela questão do medo. Às vezes eu transfiro a dor para a mama pelo medo que eu tenho, pela ansiedade que eu tenho de encontrar alguma coisa. Não é confortável, né? Porque espreme a gente, né? Assim como o preventivo também. Fala assim, o preventivo é ótimo. Não, mas também não é doloroso. Ele é incômodo, né? Não, mas é porque, assim, a última que eu fiz... Olha, eu tive que me retorcer de um jeito. Eu dessa última vez eu senti.
Eu acho assim, a gente tem que pensar, é um método de rastreamento para câncer. Então, ele tem que ser feito de uma maneira adequada. Sim. Não adianta chegar para fazer a mamografia e apertar um pouquinho. Precisa de uma compressão adequada para poder conseguir. E pronto. Né? E precisa de conseguir uma compressão adequada para a gente conseguir tentar diferenciar a glândula de gordura, se tiver algum nódulo escondidinho, para tentar identificar esse nódulo. A gente brinca porque, assim, homem, com uma gripe, eles parecem que estão morrendo, né? E aí, sem querer falar mal dos homens, com uma gripe... Sem clube de Luluzinha, né? Pega esses prêmios, morrem. Reclama do exame de próstata, imagina fazer uma mamografia. Agora, uma coisa importante, agora que você tocou no assunto de homem, não é um câncer comum, mas existe o risco de a gente ter câncer de mama masculino. É muito raro o câncer de mama, mas o câncer de mama no homem, quando o homem sente algum nódulo, mudança do aspecto da papila, também tem que ser avaliado. É uma das coisas que a gente chama a atenção, sabe? Incentivar, porque... Ele não tem que fazer rastreamento, como a mulher. Mas se teve alguma alteração, ele tem que ter uma avaliação diagnóstica. Mas homem não faz autoexame. As mulheres... Mas aqui, eu acho que homem, às vezes, no banho, né? Sente alguma alteração, principalmente quando a alteração é no aspecto do mamilo, vamos falar assim. E o homem normalmente tem a mama mais reta. Sim. É mais fácil de detectar quando apresenta algum nódulo, alguma mudança, que às vezes é mais difícil da mulher pelo volume da mama, né? Então, assim, só queria apontar pra isso, porque não é porque é homem que se tiver alguma alteração... Tem muito homem aqui que não tem sabe. câncer. E tem gente que é machista. Não, câncer de mama é de mulher. A grande maioria realmente vai acontecer nas mulheres. Mas os homens também podem ter. É um detalhe importante mesmo. Eu, outro dia, estava fazendo esse autoexame, aí senti uma coisinha, falei, gente, o que é? Já fiquei louca. Mas até estava perto da consulta que eu já tinha agendado. E a minha ginecologista é mastologista também. Ela examinou tudo, ela falou, tá tudo ok. Eu falei, então beleza. Porque às vezes a gente pira também, né? A gente é meio neurada, às vezes tem mania de olhar os exames, abrir em casa. Eu lembro que o meu médico falava assim comigo, o doutor Google tomou pau na faculdade. Para de consultar ele. Então, eu abri, às vezes, teve um dia que eu liguei com ele, tem uma alteração no meu exame. Ele falou, então vai lá, 7 horas da manhã. 7 horas, tava eu lá com o exame na mão. Ele, que alteração que tem aqui? Deixa de ser apavorado, não tem nada de errado aqui, não. Mas... eu prefiro ser assim do que achar que tá tudo bem e largar pra lá, né? Mas você colocou um ponto muito importante, que às vezes eu vejo pessoas que fazem os exames, olham, não sabem interpretar, colocam o exame debaixo do braço e esquece. Se o médico te pediu um exame, esse médico ele tem que interpretar o exame. Muitas vezes, resultado tem que ser levado, né? Justamente. Sim. Não interprete sozinho em casa. O exame é seu, é claro que você pode olhar, claro que você pode avaliar, mas não coloque o exame debaixo do braço e finja que não tem nada acontecendo. Então, teve um exame, mesmo que ele esteja completamente normal, mesmo que no laudo esteja escrito, está tudo normal, não custa você ser avaliado pelo seu médico. Existem algumas alterações que às vezes não vão ser detectadas por aquele método, mas clinicamente vão ser detectadas e isso vai ser importante. E muitas vezes o médico já não fala pra gente de cara o que ele tá pensando que é. O exame dá um falso negativo, sei lá, alguma coisa assim, ele precisa pedir um outro exame, por isso que eu acho que é importante levar o resultado. Justamente. E sobre os avanços tecnológicos? Como é que eles estão hoje em dia para poder ajudar aí quando somos não, que eu não serei não, quando as mulheres são diagnosticadas? Hoje a gente tem, por exemplo, a mamografia com tomossíntese, que ela é uma mamografia 3D, que ela para mamas densas, ela é uma mamografia que ela consegue detectar melhor do que a mamografia digital convencional. O que seria uma mama densa? Porque muita gente fala que tem, mas não sabe o que é. É quando a gente vai fazer a mamografia, a gente tem uma parte branquinha, que é a parte onde tem a glândula, e a parte mais escurinha, que é a gordura. Então, a nossa mama ela é composta de tecido fibroglandular e gordura. Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente vai tendo um processo chamado de lipossubstituição, que é a substituição do parênquima mamário por gordura. Então, por isso que a mamografia vai ficando cada vez melhor para detectar. Até nos peitos a gordura aumenta, gente. Não tem jeito, envelheceu, ferrou. Que situação. Então, por isso que a mamografia é indicada em pacientes mais velhos, justamente por esse processo de lipossubstituição. Então, ela vai ficando
mais eficaz. Então, naquela paciente que a mama ainda é muito densa, existe o benefício de fazer a mamografia 3D. Existe também hoje alguns tipos de biópsia que são chamados de biópsia a vácuo. Então, antigamente, nem tão antigamente assim, a gente tinha, às vezes, alguma calcificação agrupada, suspeita, que o paciente obrigatoriamente tinha que ir para bloco cirúrgico para poder fazer uma biópsia cirúrgica dessas calcificações, ou algum nódulo. Hoje a gente consegue retirar essas calcificações através do exame chamado mamotomia, que entra com uma agulha específica na mama, guiada pelo método de imagem, seja mamografia, seja ressonância, seja ultrassom, e ele tem uma agulha grossa que ela consegue fazer um giro de 360 graus e tirar bastante aquela área da lesão para ter um material com maior quantidade para melhor diagnóstico. Então, hoje, às vezes, aquilo que a gente faria, uma cirurgia no paciente, a gente consegue evitar para ter diagnóstico. Então, se eu tenho um diagnóstico de um câncer de mama antes da cirurgia, eu vou programar a cirurgia para câncer de mama melhor do que se eu estivesse fazendo a cirurgia como diagnóstico. Então, hoje a gente tem alguns acessos que facilitam também. E o tratamento? Diagnosticou, positivou, e o tratamento? Hoje a gente sabe que tem avanços tecnológicos. Há uns anos atrás era só mastectomia total, né? Hoje a gente sabe que tem algumas coisas que são menos invasivas e menos dramáticas, talvez. O câncer de mama, ele não é único. Não é só um câncer de mama. Tô com câncer de mama, meu tratamento é igual da minha amiga que teve câncer de mama. Não. O câncer de mama, ele tem subtipos. E de acordo com o subtipo, vai ser feita terapia-alvo, vai ser feito tipo de quimioterapia, ou imunoterapia, ou tratamento anti-hormônio. Então, hoje a gente tem diferentes tratamentos de acordo com os diferentes tipos de câncer. E são mais light do que eram anos atrás? Ou ainda... Eu não vou dizer mais light. Deve depender do estágio também, né? Depende do diagnóstico, depende do subtipo, depende do momento diagnóstico, depende do tamanho desse tumor, né? E ter o câncer, falar que, assim, é mais light, não é mais light, né? Não tem como ser light. Não tem como ser light, assim. Eu acho que a gente tem que dar sempre esperança para esse paciente, mas assim, falar, é light, é um câncerzinho. Não, câncer é câncer, né? É um diagnóstico que assusta, tira o chão da paciente. O tratamento que pode ser mais leve, né? O tratamento pode ser mais leve. Por isso a importância da detecção precoce. Quanto mais precoce... Cânceres precoces, às vezes, vão ser passíveis de a gente evitar a quimioterapia, usar só terapia anti-hormônio. Então, assim, quanto mais precoce a gente consegue detectar, talvez menos tratamento aquele paciente vai precisar de fazer. E isso implica também em custos, né? Então, quando a gente diagnostica um câncer mais avançado, a gente tem um custo financeiro, tanto para o Sistema Único de Saúde, quanto para os sistemas de planos de saúde, maior. Então, daí a importância da gente também conscientizar tanto o nosso governo, quanto os planos de saúde, da importância dessas pacientes. É melhor. Justamente, né? Financeiramente, para eles também é importante essa questão. No caso de mastectomia, que para quem não sabe é a retirada da mama, né? Hoje já é possível tirar e colocar uma prótese ao mesmo tempo, na mesma cirurgia? Como que é isso? Porque tem gente que não sabe. É um direito da paciente a reconstrução da mama, mas nem sempre é possível naquele mesmo momento se realizar a reconstrução da mama. Isso varia muito em relação ao subtipo de tumor, ao quão avançado está aquele câncer de mama, nem sempre vai ser possível num primeiro momento. Mas, se possível, se tecnicamente possível, se por segurança do paciente for possível, a gente consegue colocar, sim, a prótese para reconstrução. Mas é importante a gente lembrar que fazer uma mastectomia com uma colocação da prótese, com reconstrução com prótese, não é a mesma coisa de uma cirurgia de implante mamário comum. A gente tem que lembrar que a gente está perdendo aquele tecido mamário. Então, a sensibilidade vai ser diferente. Tecido doente, deve ter algumas outras...
A gente não tá fazendo uma cirurgia plástica de aumento. Então, assim, o pós-operatório é um pós-operatório diferente. As expectativas estéticas da paciente são diferentes. Então, falar assim, não, tira a mama e pronto. Não é bem assim. A gente tem os riscos da cirurgia, riscos de hematoma. Esse povo que tá tirando por Eu prevenção. ia perguntar isso agora. Virou moda agora. Eu vi outro dia uma reportagem de mulheres famosas Sim. que estão tirando porque na família tiveram muitos casos e elas não querem ter. Esse é um assunto polêmico, né? Esse é o efeito da Angelina Jolie. Radical, né? Outro dia. Eu não ia citar nome, mas já que citou. Outro dia a gente estava conversando numa reunião multidisciplinar a respeito disso. E se a cirurgia da Angelina Jolie tivesse dado errado? Será que a gente faria tanta mastectomia assim? Né? Então, assim, existe a indicação de fazer mastectomia redutora de risco? Existem. Nas pacientes com algum fator de risco importante. Vou falar a respeito da Angelina Jolie, porque é um caso público. É um caso público. Então, não teria problema. A Angelina Jolie, ela veio de uma família com vários históricos de câncer. E ela tem uma mutação do gene BRCA1 e BRCA2. Pacientes com a mutação do gene BRCA1, BRCA2, a dela eu não lembro se é o 1 ou se é o 2, mas pacientes que têm mutação nesses genes têm um risco muito alto de desenvolver câncer ao longo da vida, variando de 60% a 80% de chance de ter o câncer ao longo da vida. É bem alto. Então, aumenta muito. Por aumentar muito, esse paciente tem o benefício de se discutir sobre a mastectomia redutora de risco. Não quer dizer que ela é obrigada a ser realizada, mas existe um benefício em redução do risco de câncer de mama dessa paciente ao longo da vida. Mas é uma coisa estudada, tem um estudo genético por trás disso para Justamente, avaliar ou não, né? justamente. Simplesmente, tem 4 casos na minha família, eu vou tirar. Não, vou tirar. Não é assim. Então, a gente tem indicações formais com embasamento literário para a gente poder indicar a mastectomia redutora de risco. Então, não é simplesmente, tira, pronto, acabou. E fazer a mastectomia, eu vou me atentar bem ao nome, é redutora de risco, não é isenta de risco, né? Não quer dizer que você... Tirou, acabou. Acabou, justamente. Então, esse paciente tem que ser acompanhado. Você está diminuindo muito o risco de câncer ao longo da vida dessa paciente. Mas você não está isentando essa paciente do risco de câncer de mama. Você diminui drasticamente. Mas é para um público específico, não é para qualquer um. Agora, você falando em câncer de mama, eu pensei uma coisa. Porque diminuiu o câncer de mama, mas a gente tem que entender também que o câncer de mama não vai, às vezes, só na mama. Ele não vai ali, naquele pontinho. Às vezes, ele está na axila. Tem outras áreas ali adjacentes que ele pode... E eu tô falando bobagem? Não é bobagem. Mas o câncer de mama, normalmente ele começa na mama mesmo. A gente, às vezes, nem sempre consegue... Mas nesse caso que tirou a mama, sobrou algum tecido por lá, ele pode ir nesse outro tecido? Ou pode não? Ir nesse outro tecido, justamente. Quando a gente faz uma cirurgia de câncer de mama, quando é um câncer invasor, normalmente a gente sempre faz uma avaliação que a gente chama de estadiamento axilar, que é o primeiro lugar onde esse câncer migra. Para onde pode migrar. Sim, então assim, hoje a gente consegue, através do estadiamento axilar, com o tamanho do tumor, o subtipo de tumores, identificar o risco desse paciente e os tratamentos que são adjuvantes pós o tratamento cirúrgico para esse paciente. É porque quando você falou em redução de risco, eu pensei, tirou o risco dali, mas o risco do ladinho ali continua, mas né? é porque quando a gente pensa em mastectomia redutora de risco, não é uma mastectomia curativa. É um paciente que ele não teve doença. É um paciente que ele não tem doença nenhuma na mama, que você está tirando a mama para reduzir o risco do câncer de mama ao longo da vida dessa paciente. Sim. É diferente da paciente que teve o câncer de mama e fez o tratamento cirúrgico com a mastectomia. Agora sim, estamos falando também de diagnósticos precoces. Agora, quando a paciente é diagnosticada já num estágio avançado, isso seria só por negligência ou não? A resposta é não. Infelizmente, a gente tem alguns cânceres muito agressivos. A gente tem cânceres que às vezes acometem mulheres jovens, antes dos 30 anos,
que às vezes a pessoa não teve nada, não tinha nenhum sintoma, mas são cânceres que têm um comportamento diferente, um comportamento muito agressivo, com capacidade de se desprender e cair nos nossos vasos sanguíneos, nos nossos vasos linfáticos e fazer caminhos ao longo do nosso corpo, causando as metástases, com uma frequência que não é tão comum, mas infelizmente pode acontecer. Claro que a negligência pode acontecer. Às vezes a gente sente alguma coisa, fica com medo, aquela coisa vai progredindo, vai aumentando o risco dessa doença. Quanto maior a doença, maior o risco dessa doença se disseminar. Mas existem também daqueles cânceres que de início já são altamente agressivos e de início já causam a metástase. Então, não tenham medo. Qualquer sinal, assim, procurem o ginecologista. E a gente tem a história da Mariana Damasio, que vem bem ilustrar o que você está falando aqui pra gente. Bora ouvir? Olá, eu sou Mariana, eu tenho 32 anos, eu sou carioca, sou engenheira, sou confeiteira, mãe de pet, luto Muay Thai há mais de 10 anos e no meio desse bolo todo, eu também sou paciente oncológica. Com 29 anos, eu tive o diagnóstico de câncer de mama metastático, com metástase no fígado e foi muito assustador receber esse diagnóstico com 29 anos. Eu já tinha tido casos de câncer na minha família e por essa razão eu sempre fiz meus exames de acompanhamento anual. Eu sempre imaginei que se algum dia acontecesse algo comigo, eu descobriria uma fase inicial, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Eu já descobri ele no estado com metástase no fígado e por essa razão a medicina considera o câncer de mama metastático um câncer incurável. E por ser considerado um câncer incurável, meu tratamento ele é crônico paliativo. Eu precisei fazer 8 quimioterapias, indo contra todas as probabilidades. Ainda no meio das quimios, quando eu fui refazer meu exame chamado PET scan, eu já não tinha mais nenhum foco de câncer, nem na mama, nem no fígado, nem na axila. E assim eu sigo desde então há quase 3 anos. Então acho que a primeira grande dica e motivação que eu posso dar pra você que tá passando pelo câncer é confiar. Confiar no seu corpo, confiar nos médicos e confiar no que a sua fé faz você acreditar, porque a nossa cabeça é grande parte desse processo de cura. Eu geralmente associo o início do diagnóstico e o início do tratamento com o olho do furacão, né? Você faz o que tem que ser feito sem pensar muito no porquê você tá fazendo, né? Muita informação, muita decisão que você tem que tomar nesse primeiro momento, muito médico, muito exame, muito tratamento, então a cabeça fica muito atordoada. Por isso que é tão importante ter um acompanhamento de uma psicóloga com você para tornar esse processo um pouco menos difícil. Porque as químios, e até hoje, né, que eu ainda faço o tratamento, tem dias que eu tô muito cansada de toda essa jornada oncológica. E eu aprendi nesses quase 3 anos de diagnóstico e tratamento que tá tudo bem não estar tudo bem todo dia, sabe? E eu tento, nesses dias que eu tô pra baixo, que eu tô ansiosa com algum exame, me acolher. Não tentar ficar remando contra a maré. Aceitar que é um dia que eu não tô bem e que amanhã é um outro dia e que amanhã eu vou estar melhor. Depois que esse olho do furacão passa, a vida vai voltando aos eixos. Um eixo diferente, não é exatamente como era antes. É quase impossível você, paciente, voltar a ser quem você era antes do diagnóstico, depois de tudo que você passa na jornada oncológica. Mas a vida entra num eixo, sabe? Confie no processo. Uma grande aliada que eu tenho desde sempre na minha vida e mais ainda agora no meu tratamento são os meus hábitos de vida. Eu tenho uma alimentação super saudável, acompanhada com um nutricionista, eu faço exercício físico 6 vezes na semana e eu sei que isso é sim um dos grandes fatores do sucesso do meu tratamento, então recomendo fortemente que você tenha bons hábitos de vida também para passar por esse processo do câncer. Aproveitando esse momento de Outubro Rosa, queria agradecer muito a oportunidade de poder contar a minha história nesse podcast, que eu acho tão importante chegar em novas pessoas, né? E lembrar que nós somos a maior geração de sobreviventes do câncer e que a nossa sociedade ainda não entendeu isso e dissemina muitas vezes desinformação do câncer, levando a um maior estigma, a mais medo. É claro que o apoio aos pacientes é super importante, acho que o Outubro Rosa a gente fala muito disso, mas tão importante quanto apoiar os pacientes é a gente saber a importância do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce salva vidas. Quanto antes você descobre qualquer tipo de câncer, maior são as chances de cura. Então a gente tem que sim chegar a mais pessoas, para mais pessoas terem seus exames em dia, buscarem médico quando algo não estiver certo, para ter diagnóstico precoce e ter a possibilidade de se curar do câncer. É isso, gente. Muito obrigada. E quem quiser trocar mais um pouco comigo, pode me seguir no meu Instagram, que é o Curas Diárias, que tem como principal objetivo ter essa troca com pacientes, ser apoio e ser apoiada. Então é isso, gente. Beijo. Uau, que loucura, hein? Nossa. Exatamente isso que a gente falou de precoce, muito cedo, muito cedo. A gente tem algumas surpresas, né? Assim, algumas surpresas ruins, mas eu acho que muito importante o depoimento dessa mulher é a respeito de não perder a vontade de viver.
E ter câncer de mama, mesmo que ele seja diagnosticado com metástase, ele não é sentença de morte. Olha para você ver o quanto essa paciente tem de tempo de vida desde o diagnóstico, 3 anos. Imagina se essa paciente entra numa depressão, não quer tratar, a doença vai progredindo, né? E isso pode gerar realmente repercussões no futuro dela. E o ponto no Instagram dela, ela coloca muita coisa com humor, com fé. Então, assim, independente do tratamento, muito importante também um apoio Eu ia falar psicológico, isso, porque né? o emocional, ele pode piorar a doença enormemente. A pessoa se entrega, não é nem só não querer fazer o tratamento. Eu acho que quando existe um desânimo em relação a viver, isso diminui demais a sobrevida. Eu acho que algumas coisas são pontos importantes em relação ao tratamento do câncer de mama. O apoio familiar, o apoio de amigos, o apoio psicológico é fundamental para essa paciente. É uma barra. O câncer de mama, ele envolve algumas áreas que são femininas demais. O cabelo, a mama, são órgãos. A mama é um órgão sexual da mulher. Então, ter um diagnóstico de câncer mexe muito com o psicológico da mulher, a autoimagem dela, e ter esse apoio, esse acompanhamento é fundamental. E uma coisa muito importante que ela nos disse é a respeito das atividades físicas, dos hábitos bons de vida, né? Que você já vinha falando pra gente sobre o estilo de vida saudável. Hoje, cada vez mais, a gente tem tido estudos científicos que mostram melhoras em diminuição de risco de recorrência, em diminuição de risco de incidência de cânceres ao longo da vida naquelas pacientes que têm bons hábitos de vida. Não quer dizer que o atleta não vai ter câncer, mas os hábitos de vida bons, eles diminuem o seu risco. Que é o caso dela, né? Ela tem bons hábitos de vida, mas esses bons hábitos de vida não impediram o câncer, mas estão ajudando no tratamento, na recuperação, né? Justamente. E levar a vida com humor, né? Assim, o livro de patologia é um livro muito grande que a gente tem na faculdade. Em alguma página, infelizmente, a gente vai cair. Sim. E como a gente vai lidar com essa doença, é muito importante pra gente saber como que a gente vai lidar com os outros, como que a gente vai mudar a nossa vida, como que vai ser a nossa visão daqui pra frente, né? Eu tenho uma paciente que virou uma amiga, que ela fala: doutora, o câncer, ele me trouxe a vida de volta. Quando eu tive o diagnóstico de câncer, eu tive medo de morrer. Então, eu quis viver. Ai, que lindo. E isso é muito importante, né? Sim, sim. Como que a pessoa vai enxergar a doença, né? Às vezes vai ser uma oportunidade para repensar os valores, repensar aquilo que deseja, repensar a própria forma como vinha vivendo até então. Prioridades, né? Exatamente. Então, Sim. assim, isso é importante. O apoio psicológico, eu acho que é muito importante para saber como que esse paciente vai lidar com essa doença. E uma rede de apoio, né? Amigas. A gente já falou que assim, A gente as teve mulheres, sim, né, mulheres fundamental. são tão importantes assim, esse círculo. A doutora gostaria de finalizar com algum recado? Gostaria sim. Queria primeiramente agradecer. Nós que agradecemos. Agradecemos, foi ótimo tanto esse papo, esclarecedor. E animador também, né? Sim. Porque é uma notícia que ninguém quer receber e que a gente precisa saber que não é o fim do mundo. Sim. E eu gostaria de orientar a todas as mulheres, mesmo que você ainda não tenha a idade ainda de realizar o rastreamento, como a gente já havia conversado, a partir dos 40 anos, mas você tem mãe, você tem irmã, você tem prima, sobrinha, amiga, conscientize, não tenha medo de se conhecer, tenha medo daquilo que a gente não conhece, tenha medo daquilo que a gente não tem nome ainda. Eu acho que isso é o fundamental, né? E Outubro Rosa é só um lembrete. Cuidado com a mulher, cuidado com a mama, é todos os dias. Então, mulheres, se juntem, se unam, se reúnam, marca chá com as amigas, café, vinho, o que for. Não percam essa oportunidade. Tá mais se do que encontrem. provado. Tem estudos comprovando que a amizade entre mulheres é absolutamente curativa. Então,
se curem, se unem, se tratam, se juntem, seja para falar mal de homem, para falar do chefe, para falar de trabalho, de casa, de serviço de casa, do que for, para rir, para falar bobagem. Boa também, ficar Pra só falar falando mal, não. Bobagem é bom, pra bobagem falar é bobagem bom. pro que for. Se unam. Vamos fortalecer esses vínculos que fazem muito bem para nós, né? E se cuidar e aproveitar o Outubro Rosa. Quem ainda não fez seus preventivos aí, acorda que tá na hora. E olha, manda esse episódio aí para as suas amigas. Vamos todo mundo se cuidar e continuar acompanhando a gente aqui toda quarta-feira, YouTube e Spotify, @o Nosso Papo a gente inventa. Às 19 horas. Isso. E no Instagram e no TikTok, @o Nosso Papo a gente inventa. É isso, beijo. Beijo! O Nosso Papo A gente inventa.